Muito bem, pessoal. Meu nome é professor Rodrigo Jimenez. Sou professor da Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso. Vou estar falando com vocês um pouco sobre a citologia. O que vem a ser a citologia? Citologia é a ciência que estuda as células, ou que se preocupa em estudar as células, certo? Então, resumindo, é a área da biologia que estuda a célula, no que diz respeito à sua estrutura e funcionamento. Ela é formada por duas letras latinas, quitos, células, e logos significa estudo. Então, histologia é o estudo da célula. Vou falar um pouquinho sobre a história da citologia. O precursor, um dos primeiros a fazer estudos citológicos, na verdade foram duas pessoas, Hans e Zacarias. Por volta do ano de 1590, eles construíram um aparelho formado por duas lentes e chamaram de microscópio. Porém, quem veio a fazer as primeiras observações mais aprofundadas, documentadas, foi um cara chamado Robert Hooke, que em 1665 ele pegou e cortou um pedaço de cortiça de madeira e observou que existiam várias saletas, vários espaços vazios delimitados por paredes, que ele chamou cada um desses espaços de cela, traduzindo para o português, célula. Mais à frente, em 1839, Theodor Schwann observou a existência de células tanto em animais quanto em vegetais. Então, ele aprofundou, estudou também células animais, enquanto Robert Hooke se prendeu mais, vamos dizer assim, às células vegetais. Aqui tenho dois tipos básicos de microscópios mais utilizados no mundo. À sua direita, um menorzinho, é um microscópio óptico. Isso aqui é um microscópio mais utilizado nas faculdades, laboratórios, escolas. À sua esquerda, vocês estão vendo um microscópio eletrônico. Esse microscópio é mais restrito, é de uso mais mesmo científico, mais em grandes faculdades, grandes laboratórios. E ele tem um poder de aumento de 100 milhões de vezes, contra somente 2.000 vezes do microscópio óptico. Então, esse microscópio eletrônico possibilita o estudo das, vamos dizer assim, das organelas celulares muito mais minuciosos do que o microscópio óptico. Com o microscópio óptico a gente pode apenas observar algumas organelas contidas na célula, como o núcleo, alguns vacúolos, as mitocôndrias, a gente consegue visualizar elas, mas ver essas estruturas por dentro, como elas são realmente, só é possível graças ao microscópio eletrônico, que tem um grande poder de aumento. Aqui temos alguns exemplos de algumas células, certo? Diatomáceas, alguns tipos celulares. Então a citologia, o que a citologia fala para a gente? Como podemos dividir os seres vivos, certo? Primeira coisa, a citologia diz que os seres vivos são formados por células, ou seja, e aí vem um fundamento básico da teoria celular, que diz que todo ser vivo é formado por célula, como a gente vai ver mais à frente, com exceção dos vírus, certo? Como assim? Os vírus são seres vivos, não são formados por células? Não. Mas todos os seres vivos são formados por células. Como pode ser então que um vírus é um ser vivo e não é formado por célula? Exatamente. Ele não é formado por célula, porém ele só consegue se reproduzir, se multiplicar quando ele se encontra no interior de uma célula. Isso a gente vai estudar mais à frente em outras aulas, tá? E os seres vivos podem ser divididos de acordo com o número de células em seres unicelulares, que são seres formados por uma única célula. Aqui temos alguns exemplos. À sua esquerda, uma bactéria e algas e protozoários. E os seres pluricelulares ou multicelulares são seres vivos formados por muitas células, por mais de uma célula. Aí englobam os animais e os vegetais no geral. Todos os animais e todos os vegetais são seres pluricelulares. Além disso, as células podem ser caracterizadas pelo seu tamanho. Existem células microscópicas e células macroscópicas. Aqui nós temos duas coisas muito conhecidas por nós.
À nossa esquerda temos um ovo frito aí, e à nossa direita uma laranja. Olha só que legal. Como assim? Estou falando que tem células microscópicas e macroscópicas. Qual dessas duas estruturas aqui seria uma célula macroscópica? O ovo, à sua esquerda, é uma célula macroscópica, é uma célula muito grande. Já essa laranja não é uma célula microscópica, mas cada um daqueles baguinhos, daqueles saquinhos que contém o líquido, o suco da laranja, cada um daqueles saquinhos ali é uma célula. Então, cada um desses baguinhos são chamados de células microscópicas, certo? Temos vários tipos de formas celulares. Aqui eu tenho formas discoides, esféricas, estreladas, fusiformes. Essa vermelha aí, discoide, são as nossas hemácias, nossas células sanguíneas, responsáveis pelo transporte principalmente dos gases, oxigênio, no nosso sangue. Ela tem essa cor avermelhada por causa de que ela tem grande quantidade de moléculas de ferro em sua membrana, certo? Essa outra esférica ao nosso lado direito superior, isso é um óvulo feminino, uma célula reprodutora feminina. Nesse caso aí está sendo manipulada por uma agulha ali, como se estivesse tirando o núcleo dela ou fazendo uma inseminação, uma fecundação. Logo abaixo, à nossa esquerda, temos aí uma representação de uma célula nervosa, dos nossos neurônios, são formas estreladas. E a nossa direita, logo abaixo, formas fusiformes, certo? São vários tipos de células então que nós temos. Aqui está a estrutura básica de uma célula eucariótica. Essas células são divididas, primeiramente, delimitadas do meio interno e do meio externo por uma capa, uma membrana, que envolve toda essa célula, chamada de membrana celular ou membrana plasmática. Dentro dessa membrana vai estar o citoplasma, que é onde fica todas as organelas. Um líquido formado basicamente por água e sais, e nesse líquido vai estar todas as organelas celulares dispersos por ele. Internamente, bem no meio da célula, geralmente encontra-se o núcleo. O núcleo ele é delimitado por uma segunda membrana, ou uma bimembrana na realidade, chamada de carioteca, que vai envolver o núcleo. Dentro do núcleo vai estar o material genético, principalmente o DNA, que é nele que vai conter toda a receita, vamos assim, do ser vivo formado por essa célula. É dentro desse DNA que vai estar todas as instruções para a fisiologia e morfologia desse indivíduo. Além disso, a célula possui aí inúmeras organelas. Aí a gente pode ver o complexo de Golgi, as mitocôndrias, peroxissomos, centrosomo, várias organelas, retículo endoplasmático liso e rugoso, cada uma delas com algum tipo de função. Vou destacar aqui a membrana, a mitocôndria. Essa mitocôndria é formada por forma de bastonete. A principal função desta estrutura, dessa organela aqui, é produzir energia, é fazer a respiração celular, onde vai pegar a energia contida nos nutrientes e vai transformar em uma molécula de ATP que vai ser usada por todas as estruturas celulares em todas as suas atividades. Aqui tem os pontinhos pretos aderidos a algumas membranas, são chamados de ribossomos ou ribossoma, como está dizendo aqui. Os ribossomos têm a função de produzir proteínas, certo? E mais à frente a gente vai estudar detalhadamente cada uma dessas estruturas. Qual que é a função da membrana plasmática? Como eu disse, ela é uma capa, ela é dupla, e vai dupla membrana, formada por duas camadas de fosfolipídios, como vocês podem ver aqui, ó. Tem duas camadas de fosfolipídios, onde eu vou encontrar algumas proteínas, essas em vermelhos aqui, incrustadas, ou até atravessando ela de um lado ao outro, chamada de proteínas transportadoras. E também eu vou encontrar alguns carboidratos ligados a essas proteínas, que vão formar, nesse caso aqui, o que a gente chama de glicocálix, que é encontrado somente em células animais. Qual que é a principal característica dessa membrana plasmática? Ela tem vamos dizer assim, uma permeabilidade seletiva, ou seja, ela tem capacidade de selecionar algumas substâncias que entram e saem
na célula. Porém, ela não seleciona realmente. Ela tem algumas substâncias que entram e outras não entram. Por exemplo, se ela fosse realmente seletiva, se ela fosse uma membrana seletiva, ela não deixaria entrar o que causaria o mal a essa célula. Porém, ela não consegue selecionar, por exemplo, um veneno, uma substância química que causa dano à estrutura. Então, tem uma semi-seletividade, vamos dizer assim, tá? Porque se ela fosse totalmente seletiva, ela deixaria entrar só o que era bom para a célula. Mas não é bem assim que funciona. Além da membrana celular, as células vegetais e algumas células bacterianas e fúngicas possuem uma parede celular. Aqui eu estou falando uma parede celulósica. Por que parede celulósica? Essa parede celulósica ela é encontrada somente em vegetais e algas. Ela recebe esse nome, essa parede celular recebe o nome de parede celulósica, porque ela é constituída por celulose, certo? Qual que é a função, a principal função dessa parede celulósica? Ela vai dar rigidez à estrutura, à célula, ao corpo das árvores, é por isso que as árvores são rígidas, e também impede a perca de água, certo? Isso aqui é uma célula vegetal, olha, aparece uma outra estrutura que não tinha naquela anterior, essa verdinha aqui, chamada de cloroplastos. Esses cloroplastos fazem uma coisa muito importante na natureza, que é a fotossíntese. É através da fotossíntese que todos os animais praticamente retiram sua energia para sobreviver. Inclusive nós, animais, dependemos dessas organelas, porque é através dessas organelas que as plantas produzem energia e nós a retiramos das plantas e de outros animais quando nos alimentamos, certo? Muito importante isso, guardem bem isso. Essa parede celular ela é toda furadinha por canais, chamados de plasmodesmos. É onde vai fazer a comunicação de uma célula a outra, é por onde vai entrar água, sais minerais e passar nutrientes de uma célula a outra. Aqui também tem um grande vacúolo, uma outra característica da célula vegetal. Geralmente ela possui um grande vacúolo central. Nesse vacúolo geralmente serve para ser guardado nutrientes, água, por exemplo, o amido de milho fica dentro dos vacúolos da célula de milho, certo? Então o vacúolo tem uma função de armazenamento de substâncias. Citoplasma. Citoplasma, então, como eu disse há pouco, fica entre a membrana e o núcleo. Ele é preenchido pelo hialoplasma, que é só, vamos dizer assim, o hialoplasma seria só a água. Mas, como ele possui sais e outras substâncias dissolvidas, a gente chama ele de citoplasma. Tá? É no citoplasma onde encontram-se as organelas citoplasmáticas, que vão fazer a célula funcionar, certo? Aqui está uma célula animal, com todas as organelas. Vamos lá, vamos ver, uma por uma. Pelo menos os nomes por enquanto. O complexo de Golgi, está aqui. A carioteca, que vai envolver o núcleo. O núcleo. Dentro do núcleo existe uma bolinha mais escura chamada de nucleolo. Bem ao lado no núcleo, próximo à carioteca, tem o retículo endoplasmático granuloso. Tenho aqui uma mitocôndria. Tenho aqui um retículo endoplasmático liso ou não granuloso. Tenho o citosol. Tenho aqui centríolos. Tenho aqui o retículo endoplasmático granuloso novamente, lisossomos e aí vai todas as organelas citoplasmáticas. E aqui a membrana externamente. Aqui tem uma outra tipo de célula também, com todas aquelas partes ali. Aqui as estruturas destacadas. Vamos estudar um pouquinho de cada organela. Organelas citoplasmáticas. A primeira que a gente vai ver aqui é a mitocôndria. Como eu disse, ela é responsável pela respiração celular, que produz energia. E as células utilizam bastante energia, certo? Por exemplo, as células do nosso músculo vão ser muito ricas em mitocôndrias, porque elas precisam muito de energia, certo? Logo abaixo aqui eu tenho um complexo golgiense, ou complexo de Golgi, que é uma estrutura formada por vários sacos achatados. E aqui algumas coisas se destacando, certo? Qual que é a função? Ele serve para armazenar e destacar substâncias. Aqui essas bolsas que estão saindo estão envolvendo substâncias que vão ser
mandadas para fora da célula ou para dentro da célula mesmo. Aqui eu tenho um retículo endoplasmático. Ele é responsável pelo transporte, distribuição e armazenamento de substâncias dentro da célula. Ele é formado por uma rede de canais, de túbulos aqui, que ocupam grande parte do citoplasma, certo? Aqui eu tenho o centríolo, que participa do processo de formação dos cílios e flagela a divisão celular e multiplicação das células. Aqui abaixo eu tenho o cloroplasto, que nem eu disse é responsável pela fotossíntese, tá? Ele é todo verde porque ele possui um pigmento verde chamado clorofila, daí que ele é todo verde. Quando a gente olha uma folha de uma planta e a gente vê ela todo verde, é graças aos cloroplastos e graças às moléculas de clorofilas despertas aqui nos tilacoides dentro do cloroplasto. Núcleo. O núcleo atua então, como eu disse, principalmente na reprodução celular. E ele é portador das características hereditárias e coordena as atividades celulares. Ou seja, é dentro do núcleo que vai estar a receita do ser vivo do indivíduo. E, através dessa receita, vai ter todas ali as coordenadas para as atividades celulares, metabólicas e fisiológicas da célula e do indivíduo no geral. A carioteca é a membrana dupla que envolve o núcleo. Ela possui vários poros nucleares, que vai permitir a comunicação com o citoplasma. Tem o nucleoplasma, que é uma massa fluida limitada pela carioteca que ocupa o interior do núcleo. E lá dentro do núcleo vai estar o DNA. Então, dentro do nucleoplasma, vai encontrar o DNA, que vai estar contido na cromatina. Então, a cromatina é aquela porção colorida do núcleo, por isso que eu chamo de cromatina, aquilo que se cora, tá? E é constituído principalmente por DNA e é responsável pelas características hereditárias. E bem no meio eu disse que existe uma bolinha, bem no meio do núcleo, chama nucleolo. Por que ela é escura assim? Porque ali tem um monte de ribossomos em formação. Então os ribossomos que sintetizam proteínas lá fora da célula vão estar ali, são produzidos dentro do nucleolo. Então por isso que o nucleolo é destacado, porque existe grande quantidade de ribossomos em formação ali dentro, o que faz com que ele fique mais destacado dentro do núcleo. Certo? E aqui tem algumas questões que vocês podem usar para estudar no seu dia a dia. O que é citologia? O que é citologia? O que eu disse no começo? Citologia é a ciência que se ocupa em estudar as células, a sua estrutura e seu funcionamento. Certo? O que diz a teoria celular? A teoria celular diz que todos os seres vivos são formados por células. Certo? Beleza? E aí tem as outras questões que vocês podem usar esse texto ou pesquisar em livros e outros livros para fazer as suas questões. Usem isso aqui como parâmetro de estudos. Bons estudos e até a próxima.